Fala moçada, tudo bem? Pessoal, nessa aula a gente vai estudar os princípios da óptica geométrica, né? A aula passada a gente iniciou o estudo desse ramo da física. Então nessa aula a gente vai dar continuidade, beleza? O primeiro princípio que eu gostaria de explicar para você é o princípio da propagação retilínea da luz. O que esse princípio nos diz? Que nos meios homogêneos e transparentes a luz se propaga em linha reta. Então a luz não tem capacidade de fazer curva, tá? Nesses meios. Nós temos alguns fenômenos e alguns dispositivos que vão evidenciar a propagação retilínea da luz, que vão demonstrar esse princípio, né? Bom, a formação de sombra, por exemplo, prova a propagação retilínea da luz, tá? Então veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui uma fonte puntiforme de luz. O que é uma fonte puntiforme? É uma fonte cujo tamanho é desprezível em relação ao objeto que vai ser iluminado. Tudo bem? Então aqui o tamanho da fonte não é importante. Isso aqui é um objeto opaco. E aí você tem que se lembrar, né, da nossa última aula. Se o objeto é opaco, a luz não consegue atravessar esse objeto. Aqui eu vou ter a sombra do objeto, né, projetada aqui no meu anteparo. Tudo bem? Bom, essa sombra aqui, ela só é formada no anteparo porque a luz ela se propaga em linha reta, ela não tem a capacidade de fazer curva. Tudo bem? Sombra é uma região que não é iluminada. Como não chega a luz aqui da fonte, né, nessa região, então aqui eu tenho a minha região de sombra, ok? Agora, a gente pode também ter a formação de penumbra. Sombra é uma região que não é iluminada. Penumbra é uma região que é parcialmente iluminada. Aqui eu tenho uma fonte extensa. Agora, o tamanho da fonte não é mais desprezível, né, em relação ao objeto que vai ser iluminado. Então, aqui eu tenho uma fonte extensa de luz. Está aqui o meu objeto opaco. Perceba o seguinte, nessa região aqui, ó, não chega luz, é a região de sombra. Não chega luz de nenhuma extremidade aqui. Se a gente pegar dois raios de luz que partem da extremidade superior, ó, um passa tangenciando a extremidade de baixo do objeto, o outro raio passa tangenciando a outra extremidade do objeto. Perceba o seguinte, nessa região aqui, ó, nessa região não chega luz da extremidade A. Vamos chamar essa extremidade de A. Tudo bem? Agora, eu vou pegar dois raios aqui da base da minha fonte de luz. Então, um raio de luz passa tangenciando uma extremidade do objeto, o outro raio passa tangenciando a outra extremidade. Percebam o seguinte, nessa região aqui, ó, não chega a luz da extremidade aqui que eu vou chamar de B. Então, não chega a luz da extremidade B. Gente, na região de intersecção aqui, não chega a luz nem da extremidade A, nem da extremidade B. Isso aqui, ó, é a região de sombra, tá? Agora, nesse pedacinho aqui, ó, nesse pedacinho aqui de cima, não chega a luz da extremidade B. Mas da extremidade A chega. Quer ver? Se eu pegar um raio de luz que sai de A aqui, ó, ele pode perfeitamente chegar aqui, ó. Ele pode perfeitamente chegar nessa região. Então, perceba que essa região aqui é uma região parcialmente iluminada, a gente chama de penumbra. A extremidade A consegue iluminar essa região, mas a B não. Então, é uma região de penumbra. A mesma coisa aqui embaixo, ó. A extremidade A não consegue iluminar esse pedacinho aqui embaixo, essa bordinha. Mas um raio que parte de B pode perfeitamente chegar nessa região. Então, isso aqui é uma região de penumbra. É uma região parcialmente iluminada. Bom, então, formação de sombra e penumbra só é possível porque a luz se propaga em linha reta. Tudo bem? A ocorrência, ó, aqui eu tenho essa região mais escura, né, que é a região de sombra. E essa região mais clara aqui, contornando a região de sombra, é a região de penumbra, tá? Então, quando você vê a sombra e contornando a sombra uma região um pouco mais clara, essa região um pouco mais clara é a região de penumbra, tá? Olha, a ocorrência de eclipses também só é possível porque a luz se propaga em linha reta.
tá? Então, os eclipses provam a propagação retilínea da luz. A palavra eclipse significa ocultação. Nós temos dois tipos de eclipse. A gente tem o eclipse solar e o eclipse lunar. O eclipse lunar é quando a lua se esconde, é quando a lua se oculta, tá? Já o eclipse solar é quando o sol se oculta, beleza? Para ter um eclipse eu preciso, seja ele solar ou lunar, de 3 astros alinhados. Terra, Sol e Lua. Não necessariamente nessa ordem, né? Então, para ter um eclipse, eu preciso de 3 astros alinhados. Terra, Sol e Lua. Ó, eclipse lunar. Quando ocorre o eclipse lunar? Quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Tudo bem? A Terra é um objeto opaco. A luz do Sol não consegue atravessar a Terra. Essa região aqui, ó, é a região que a gente fala que é o cone de sombra da Terra, né? A região de cone de sombra da Terra, tá? Não está chegando luz do Sol nessa região. Você sabe que a Lua, ela só reflete a luz do Sol que chega até ela. Quando a Lua entra no cone de sombra da Terra, ela deixa de refletir a luz do Sol, porque não está chegando luz do Sol. Então você deixa de ver ela. Então ocorreu a ocultação da Lua, o eclipse lunar. É lógico, né? Que logo, como a Lua está orbitando aqui a Terra, logo a Lua vai sair do cone de sombra da Terra. Quando a Lua estiver nessa posição aqui, aí bate luz do Sol na Lua, ela reflete, né, essa luz para a Terra, tudo bem? Aí você volta a ver ela. Então esse eclipse ele vai durar, né, um certo intervalo de tempo. Quando a Lua sair do cone de sombra da Terra, você volta a ver ela. Então presta atenção, para ter um eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Tudo bem? A Terra fica entre o Sol e a Lua. E aí é um tanto quanto óbvio, né? Para você observar o eclipse lunar, tem que ser noite. Concorda comigo? Você observa a Lua no céu durante a noite. Tudo bem? Agora, eclipse solar. O eclipse solar ocorre quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então perceba que agora não é mais a Terra entre o Sol e a Lua, hein? Agora é a Lua entre o Sol e a Terra. Tudo bem? Gente, nessa região aqui, ó, nessa região, não chega a luz do Sol. Quem se encontra nessa região aqui, observa o eclipse total do Sol, tá? Agora, essa região aqui, essa regiãozinha aqui, ó, e essa aqui, são regiões de penumbra, tá? Por quê? São regiões parcialmente iluminadas. A luz que parte aqui de cima, ó, não chega nessa região. Não vai chegar nessa região, mas um raio de luz que sai daqui de baixo pode perfeitamente chegar nessa região aqui, ó. Então é uma região que é parcialmente iluminada. A extremidade superior não está iluminando essa região, mas a extremidade inferior aqui do Sol ilumina essa região. Então é uma região parcialmente iluminada, uma penumbra, né? Aqui é a mesma coisa, né? Os raios de Sol que partem daqui chegam aqui, ó, nessa região da Terra. Então, aqui eu tenho uma região de penumbra. Quem se encontra na região de penumbra, observa o eclipse parcial do Sol, tá? Então, quem está aqui, observa o eclipse total. Quem está nas regiões de penumbra, né, vai observar o eclipse parcial. Tudo bem? Gente, percebam o seguinte, né? De toda a extensão da Terra aqui, só quem está nesse pedacinho aqui, ó, só quem está nessa região é que vai conseguir observar o eclipse total do Sol. Muitas vezes vai ter um eclipse solar, só que você não consegue, por exemplo, observar de terra firme. Às vezes você só vai conseguir observar numa determinada região do oceano. Bom, e o que os astrônomos, né, os físicos fazem? Pegam navios e vão para essas regiões, né, para poder observar o eclipse, poder filmar, fotografar. Tudo bem? Ó, aqui eu tenho duas imagens. Essa imagem aqui é uma imagem do eclipse total do Sol, né? Então perceba que
Aqui o Sol se esconde por completo. Agora aqui a gente tem o eclipse parcial do Sol. Quem está na região de penumbra vê só uma parte do Sol se ocultar, né? Que seria essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, ela se ocultou. Beleza? A pessoa deixou de ver essa parte. Tudo bem? Então é o eclipse parcial, ok? Bom, tem um dispositivo chamado câmara escura de orifício que também vai demonstrar para a gente a propagação retilínea da luz. Aqui eu tenho a minha câmara escura de orifício, tá? É uma caixa, onde em uma das extremidades eu tenho um orifício. Na outra extremidade aqui, né? Na outra face, na face oposta, eu tenho um anteparo. Pode ser, por exemplo, um papel vegetal, tá? Para fazer o papel de anteparo. Bom, nesse anteparo aqui é projetada a imagem do meu objeto. A vela aqui é o meu objeto, né? Aqui eu tenho a imagem. A imagem, ela está invertida, ela está de ponta cabeça. A imagem se forma de ponta cabeça pelo fato da luz se propagar em linha reta. Essa inversão aí demonstra a propagação retilínea da luz. Presta atenção. Um raio de luz que parte aqui da base da vela, ele vai se propagar em linha reta, vai passar pelo orifício e vai ser projetado aqui em cima. Um raio de luz que parte da chama aqui da vela, ele vai se propagar em linha reta, vai passar pelo orifício e vai ser projetado aqui embaixo. Então, por isso que a imagem se forma invertida, de ponta cabeça. Porque a luz, ela não tem a capacidade de fazer curva, ela se propaga em linha reta. Tudo bem? Aqui nós temos dois triângulos. Esses triângulos são semelhantes. Se eu falar para você que esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também tem que ser alfa. Gabriel, por quê? Eles são OPV, né? Opostos pelo vértice. Se eu falar para você que esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui, ó, ele também será beta, tá? Gabriel, por quê? Ó o Z, ó. Ó o Z que você tem aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, eles são alternos internos. Se eu falar para você que esse ângulo aqui, né, é gama, esse ângulo aqui, ó, ele também será gama. De novo, ó o Z que você tem aqui, ó. Esses ângulos aqui são alternos internos. Então, só provando para você que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Gente, a altura do objeto eu vou chamar de HO. A distância do objeto até o orifício da câmara, eu vou chamar de DO. A altura da imagem eu vou chamar de HI. E a distância da imagem até o orifício, que é o comprimento da câmara escura aqui no caso, eu vou chamar de DI, tudo bem? Então, ó, DO é a distância do objeto até o orifício da câmara. Ou seja, a distância do objeto até a câmara, né? DI é a distância da imagem até o orifício da câmara. Isso aí é o comprimento da câmara escura, tá? Toma cuidado que tem exercício que fornece o comprimento da câmara escura para você, na realidade que está sendo fornecido ao DI. HO, se você quiser chamar só de O, não tem problema, é o tamanho do objeto. HI, se você quiser chamar só de I, é o tamanho da imagem, beleza? Como os dois triângulos são semelhantes, se aplica uma semelhança aí, né? HO está para HI, tudo bem? A base do maior está para a base do menor. Assim como DO, que é a altura do maior, está para DI, que é a altura do menorzinho, beleza? Então não se esqueçam, quando o exercício for de câmara escura de orifício, você vai ter dois triângulos semelhantes. Você vai aplicar semelhança de triângulos, ok? Gente, o segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Esse princípio ele diz o seguinte para a gente. Quando dois ou mais raios de luz se encontram, após o encontro, esses raios de luz vão seguir suas trajetórias, mantendo as suas características originais, iniciais. Então imagine, por exemplo, um raio de luz vermelho e um raio de luz verde. Esses raios se encontram. Bom, cada raio vai seguir sua trajetória, esse aqui continua sendo vermelho, esse aqui continua sendo verde. Eles vão manter as suas características iniciais, tá? Então, na hora que eles se encontram, fica tranquilo, não tem explosão, não tem choque, tá? Não tem nada não, eles se encontram e cada um segue sua trajetória numa boa, beleza? Agora, o terceiro e último princípio é o princípio da reversibilidade da luz, né? O princípio da reversibilidade dos raios de luz.
Esse princípio ele diz para a gente o seguinte: a luz ela tem a capacidade de fazer o caminho inverso. Gabriel, como assim? Se ela vai de um ponto X até um ponto Y, ela pode ir do ponto Y até o ponto X. Ela tem a capacidade de fazer o caminho inverso, tá? Então imagine aqui a seguinte situação. Isso aqui é um espelho, tá? E aqui eu tenho dois observadores, o observador A e o observador B. Aí eu falo assim para você, ó, o observador B olhando para o espelho, ele consegue ver A. Então, B não está olhando diretamente para A, ele está olhando para o espelho. E olhando para o espelho ele consegue ver A. Ô meu anjo, se ele está olhando para o espelho e está vendo A, é porque está saindo luz de A, batendo no espelho e sofrendo reflexão chegando aqui no olho dele. Então, saiu luz de A, bateu no espelho, foi refletido e veio para o olho dele. Por isso que olhando para o espelho ele está conseguindo ver A. Tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês? Para a gente enxergar um objeto, tem que vir luz desse objeto até a gente. Né? Não é a gente que envia luz para o objeto, é o objeto que envia luz para a gente. Só que ele está olhando para A através do espelho. Então sai luz de A, bate no espelho e vai para B. Se a luz faz esse caminho, ela tem a capacidade de fazer o caminho inverso. Bom, então sai luz de B, bate no espelho e vem para A. Beleza? Ah, então quer dizer, Gabriel, que B está vendo A? B vê A e A vê B. Beleza? Um consegue ver o outro através do espelho. Então, quando você olha, por exemplo, para um espelho, se você estiver vendo o olho da pessoa através do espelho, a pessoa também está conseguindo te ver. Imagine a seguinte situação. Seu pai ou sua mãe está dirigindo o carro, você no banco de trás. Você olhou no espelho retrovisor. Você conseguiu ver o olho do seu pai ou da sua mãe? Seu pai ou sua mãe também está conseguindo ver você lá atrás. Beleza? Quem garante isso para mim? O princípio da reversibilidade. Então vamos retomar aqui bem rapidinho. Os 3 princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Quando 2 ou mais raios de luz se encontram, depois do encontro, cada um segue sua trajetória mantendo as suas características iniciais. E o terceiro e último princípio aí é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Se a luz faz um caminho de X para Y, ela pode fazer o caminho de Y para X. Ok? Vamos resolver exercício, moçada? Vamos lá? Então pega o livro agora. Pessoal, página 244, aliás, 245, perdão. Exercício 8. Deixa eu corrigir aqui, ó. 245. Presta atenção que esse exercício 8 e o 9 que a gente vai fazer depois são exercícios clássicos, viu? São exercícios que direto você vai encontrar quando você estiver estudando óptica geométrica, tá? Esse exercício 8 é do ITA, fala assim: um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento 72 metros. Então, 72 metros é o comprimento da sombra, ok? Simultaneamente, uma vara vertical de 2,50 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento 3 metros. Qual é a altura do edifício? Ó, eu montei um esqueminha aqui, presta atenção. Aqui está o edifício, tá? A altura do edifício aqui eu vou chamar de HE. Então, HE vai ser a altura do edifício. Bom, próximo desse edifício, nós temos uma vara, certo? Aqui está a vara. A altura da vara eu vou chamar de HV. Então, HV é a altura da vara. Tudo bem? Ó, vamos imaginar que o Sol esteja aqui do lado esquerdo. Tudo bem? Os raios solares que chegam aqui no edifício não vão atravessar o edifício, porque o edifício é um corpo opaco, tudo bem? Então, se eu pegar um raio de luz, por exemplo, né, que veio lá do Sol, ele vai bater aqui no edifício e não vai atravessar o edifício. Agora, eu vou ter alguns raios de luz que vão passar aqui, ó, pela extremidade do edifício e que vão atingir o solo.
tudo bem? Que está em verde aqui é o solo. Percebam o seguinte, galera. Essa região aqui, ó, é a região onde não chega a luz do sol. Então, essa região aqui corresponde à sombra do edifício. Tudo bem? Agora vem uma informação muito importante. Quando a gente pega uma pequena região do planeta Terra, a gente pode considerar que os raios solares chegam paralelos entre si. Tudo bem? Essa vara aqui, ela está próxima do edifício. Então, os raios solares que vão chegar nessa vara vão chegar paralelos aos raios de sol que chegam aqui no edifício. Tudo bem? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um raio de sol, né? Um raio de luz aqui, ó, chegou na vara, não vai atravessar a vara é um corpo opaco, mas eu vou ter alguns raios de luz que vão passar tangenciando aqui a extremidade da vara e que chegarão ao solo, tá? Então, tá aqui, ó. Esse raio de luz aqui, ele consegue chegar no solo. Percebam o seguinte, nessa região não está chegando luz do sol. Então, aqui é a sombra da vara, certo? Como não chega a luz nessa região aqui, ó, é a sombra da vara. Eu acredito, né, que você esteja enxergando dois triângulos aqui, pelo menos eu espero, né? Tá vendo, ó? Triângulo maior, triângulo menorzinho, né? Eles são semelhantes, viu? Vou provar para você aqui, ó, que eles são semelhantes. Esse ângulo aqui, meu anjo, é um ângulo de 90 graus. Aqui também é 90 graus. Esses raios de luz, eles são paralelos. Então, posso pensar assim, ó, que eu tenho aqui uma reta, que no caso é o solo, cortado por duas paralelas. Então, se eu falar, por exemplo, que esse ângulo aqui, se eu falar para você que esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também tem que ser alfa. Tenho uma reta cortada por duas paralelas. Bom, e aí eu não preciso falar nada, né? Esses dois ângulos aqui serão iguais. Beleza? Concorda comigo? Então, são dois triângulos semelhantes. O que a gente quer calcular nesse exercício é a altura do edifício. Então, vamos aplicar uma semelhança aqui? Ó, a altura do edifício está para a altura da vara, assim como a sombra do edifício está para a sombra da vara. O que eu fiz aqui, galera, foi o seguinte, ó. A altura do triângulo maior está para a altura do triângulo menor, assim como a base do triângulo maior está para a base do triângulo menor. Vamos substituir os dados. A altura do edifício a gente vai calcular. A altura da vara. O exercício falou para nós que é 2,5, tá? 2,5. A sombra do edifício mede 72 metros. Agora, a sombra da vara é 3 metros. Isso aqui vai dar 24. O 2,5 vai para lá multiplicando, tá? Então vai ficar assim, ó, 24 vezes 2,5. Gente, 24 vezes 2,5 vai dar 60, né? Então a altura do edifício vai ser igual a 60 metros. Tudo bem? Então tá aqui a altura do edifício. Meu anjo, exercício clássico, tá? Clássico. Tudo bem? Exercício 9, galera. Exercício 9 fala o seguinte. Um objeto luminoso e linear é colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura, obtendo-se em sua parede do fundo uma figura projetada de 8 centímetros de comprimento. Então veja bem, no primeiro caso, a distância do objeto até o orifício aqui da câmara é de 20 centímetros, tá? A imagem que vai ser projetada aqui, ela tem uma altura de 8 centímetros. A altura da imagem que eu vou chamar de HI. A altura do objeto a gente vai chamar de HO. Então, veja bem, num primeiro caso, DO, distância do objeto até o orifício é 20 centímetros. HI, que é a altura da imagem, é de
8 centímetros, ok? O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. Então, numa segunda situação, esse objeto ele vai ser afastado, né? Ele vai estar a 80 centímetros da câmara. O DO vai ser 80. Então, a gente vem aqui, ó, e coloca 80 centímetros para o DO. Bom, o que o exercício pede para nós? O comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara o que a gente quer saber é qual vai ser a altura da imagem, né, nessa nova situação. Gente, é um exercício de câmara escura. E eu comentei com você, quando a gente tiver uma câmara escura de orifício, a gente vai aplicar uma semelhança de triângulos, tá? Então vem comigo aqui, ó. Eu posso pensar que HI está para HO, assim como DI está para DO. Tudo bem? Então, aplicando a semelhança aqui, ó. HI está para HO, assim como DI está para DO. Vamos aplicar essa equação aqui ao primeiro caso? Vem comigo. HI é 8 sobre HO. HO eu não sei quanto vale. Isso vai ser igual DI, que eu não sei quanto vale, sobre DO. O DO é 20, tá? Então 20. Gabriel, o que você fez? Só joguei os dados do primeiro caso aqui na equação. Vamos multiplicar em cruz? Se a gente multiplicar em cruz, vai ficar assim, ó. HO vezes DI é igual a 8 vezes 20, 160. Perfeito? Tá aí, 160. Bom, agora eu vou aplicar essa mesma equação, só que aqui no segundo caso. HI, não sei, é o que eu quero calcular. HO, não sei o valor. DI, também não sei o valor. Sobre DO. DO eu sei que é 80. No segundo caso é 80. Vamos multiplicar em cruz? Multiplicando em cruz vai ficar assim, HO vezes DI é igual a 80 HI. Certo? Gabriel, e agora? O que eu faço? Ô meu anjo, presta atenção, a sacada vem agora, ó. HO é a altura do objeto. Do primeiro para o segundo caso, a altura do objeto não foi alterada. O comprimento do objeto não mudou porque eu afastei ele da câmara escura de orifício. Ah, então é o mesmo HO, né? Sim. DI também não mudou. Perceba que DI é o comprimento da câmara escura aqui. Se DI é o comprimento da câmara escura, o comprimento da câmara não vai mudar do primeiro para o segundo caso. Né? O que muda é a distância do objeto até a câmera e, consequentemente, a altura da imagem. Tudo bem? Então, se o HO nem o DI mudou, o HO-DI que eu tenho no primeiro caso tem que ter o mesmo valor do HO-DI no segundo caso. Então, eu posso igualar essa expressãozinha aqui, ó. Posso igualar essa expressãozinha a essa expressão aqui, ó. Ambas são iguais a HO vezes DI, tá? Então, vai ficar assim, ó. 80 HI é igual a 160. Cortou um zero de um lado, um zero do outro, o 8 vem para cá dividindo, você vai encontrar que o HI é igual a 16 dividido por 8, 2 centímetros, tá? Essa é a resposta. A alternativa que mostra isso para nós, vamos ver aqui, é a alternativa C. Agora, tem um jeito de resolver esse exercício bem mais rápido, tá? Deixa eu explicar para você. Para você que tem facilidade com exatas, com física, olha como você poderia resolver. Tá vendo aqui a equaçãozinha? Multiplica em cruz. Se a gente multiplicar em cruz, vai ficar assim, ó. HI vezes DO é igual a HO vezes DI. Tudo bem? Gente, aqui, ó, HO vezes DI é constante. Gabriel? Eu expliquei para você.
né? Nem o HO, nem a altura do objeto, nem o DI vão mudar. Então isso aqui é constante. Do primeiro para o segundo caso, o que eu fiz com o DO? Aumentei. De quantas vezes? De 4 vezes. Era 20, passou a ser 80. Então, DO teve um aumento de 4 vezes. Eu não posso mexer aqui, tá? Isso aqui é constante. Se eu aumentei o DO de 4 vezes, o HI tem que ser reduzido de 4 vezes. Então, se a altura era 8, né? Reduz isso aqui em 4 vezes. Bom, vai dar 2, né? Se eu reduzir o 8 de 4 vezes, vai dar 2 centímetros. Então, alternativa C. Tá vendo que aqui é muito mais rápido, né? Só que isso aqui é para quem tem facilidade, beleza? Gente, bons estudos, tá? Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.